Deus tem uma palavra para o seu coração e se você crê que assim é, fale aí neste exato momento, declare, fala porque o teu servo ouve, fala porque a tua serva ouve. E é Deus quem vai falar com você, porque Deus, ele tem as suas maneiras. Louvado seja Deus, nos diz a palavra que Deus, ele se comunica, nos diz a palavra que Deus, ele sempre quis ter uma intimidade com o homem. A prova disso está escrito lá no livro de Gênesis, quando a palavra vem dizer que Deus cria um homem. A Bíblia nos relata que Deus, ele vinha sempre no jardim conversar com Adão. E creia que neste momento ele veio trazer uma palavra do céu para você. Por isso eu te convido a adorar, te convido a glorificar, a exaltar o nome santo do Senhor Jesus, entoando cântico de louvores ao seu nome, declarando que ele é santo, declarando que ele vive, que ele reina, que somente ele é digno, que você é grato. Louvado seja Deus por tudo que ele já fez até aqui, por tudo que ele irá fazer. Louve ao Senhor, porque ele é bom. Louvado seja Deus. Vamos adorar ao Senhor? Você chorou, você pediu, tanto insistiu, precisando da resposta. Já não faz nenhum sentido a vida que está vivendo, de fracasso e de derrota. Tão sozinho e sem sorte, no vale da sombra da morte, pensando até que é o fim. Escute, mas Jesus que muda a história, já decretou sua vitória, só pra te fazer feliz. Ouça aí, o crente quando chora, o Senhor responde. A oração do crente estremece o monte. E quando ele chora, o Senhor atende. Tem um grande valor na lágrima do crente. Ele foi com Daniel lá na cova dos leões. Nada lhe aconteceu. Deus ouviu suas orações, mesmo quando o ano orava, pelo filho ela clamava, e o Senhor atendeu. Ele foi com Josué, quando orou e o sol parou, mandou tocarem as trombetas e as muralhas derrubou. Esse Deus se faz presente, vive no meio da gente, é o mesmo e não mudou. Deus, ele não muda, o seu caráter, louvado seja Deus, é imutável. Está escrito que ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Louvado seja Deus, porque Deus, se nós clamarmos e se nós crermos, ele continua fazendo maravilhas no seu nome. O crente quando chora, o Senhor responde. A oração do crente estremece o monte. E quando ele chora, o Senhor atende. Tem um grande valor na lágrima do crente. Ele foi com Daniel lá na cova dos leões. Nada lhe aconteceu. Deus ouviu suas orações. Deus ouve, aleluia, a minha e a sua oração. Eu tenho certeza que assim como Deus, ele foi com Daniel, assim como Deus foi com Josué, assim como Deus foi com José, Deus também é contigo. E é por isso que eu estou aqui para compartilhar com você uma palavra que Deus, ele trouxe para a nossa meditação, para que junto nós venhamos a fazer menção e a tomar posse, declarando que aquilo que está escrito, louvado seja Deus, se aplica na minha e na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque Deus, ele é bom,
Deus ele cuida, Deus ele fortalece, Deus ele sustenta, Deus ele levanta, Deus ele protege, Deus ele ampara, Deus ele consola. Nos diz a palavra lá no Salmo de número 40, que o Senhor, louvado seja Deus, firma os nossos passos sobre uma rocha. Aquele que espera com paciência no Senhor tem os seus passos firmados na rocha chamada Jesus. Que os teus passos, louvado seja Deus, estejam sendo firmados na presença do Senhor Jesus, e que você possa encontrar a paz que excede todo entendimento, todo conhecimento. Entenda que se você clamar, se você se humilhar, se você buscar a face do Pai, como está escrito, louvado seja Deus, se aquele povo que se chama pelo meu nome se humilhar, se voltar dos seus maus caminhos, se arrepender, eu, Senhor, ouvirei, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O que Deus ele quer de nós é que nós venhamos a nos chegar a Ele, assim como Ele, no seu ato de bondade, de misericórdia, se achegou a nós, mesmo nós não merecendo essa graça, esse favor. Louvado seja Deus. Deus, ele nunca quis ficar longe de nós. Muito pelo contrário, ele sempre quer se achegar, mas ele também quer que o interesse também venha ser da nossa parte. Ele também quer que nós venhamos, louvado seja Deus, a fazer questão da sua presença. Sabe quando você faz questão de alguém na sua vida, na sua festa, louvado seja Deus, a sua volta? Assim é Jesus. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que Deus ele olha para nós como a menina dos seus olhos, mas ele também quer ser, louvado seja Deus, bem recebido. Nos diz a palavra que Jesus ele sempre estava ali na região, louvado seja Deus, de Betânia, na casa de uma família onde ele era sempre bem recebido. Marta, Maria e Lázaro sempre recebia Jesus de uma forma toda especial. E é muito importante nós entendermos que Jesus, ele é uma pessoa, que Jesus, ele tem ali, louvado seja Deus, a vontade de estar perto de mim e de você, mas ele também não vai estar a força. Nos diz a palavra que Jesus, ele vai em algumas cidades ali na região da Galileia, e uma das cidades a qual Jesus não faz muito milagres é uma cidade por nome de Cafarnaum. Porque quando Jesus ele entra, louvado seja Deus, ele não é ali bem recebido, e Jesus ele não fica, e Jesus não tem vontade de voltar, louvado seja Deus. Então todas as vezes que você recebe alguém bem, todas as vezes, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aquela pessoa ela tem vontade de voltar, aquela pessoa ela tem vontade de estar perto de você. Da mesma forma é o Espírito Santo de Deus. Da mesma forma é a presença soberana do Senhor. Todas as vezes que você invoca, que você faz questão, a presença do Senhor, ela se manifesta de forma sobrenatural. Mas eu quero deixar para você e para o meu coração, para a nossa meditação, uma palavra que o Senhor trouxe. Está lá no livro de Daniel, capítulo de número 10, versículo de número 12 em diante. Nós vamos fazer a leitura e os céus vai ministrar ao meu e ao teu coração. E diz assim a palavra do Senhor Jesus, livro de Daniel, capítulo 10, versículo de número 12, diz assim: e ele prosseguiu: não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas. Eu vim em resposta a elas. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. Agora vim explicar-lhe o que acontecera ao seu povo no futuro, pois a visão se refere a uma época futura. Eu quero louvar ao Senhor Jesus, porque Deus ele é bom. Nos diz a palavra do Senhor no capítulo, aleluia, 10 do livro de Daniel, que Daniel ele ora a Deus, porque a palavra vem dizer que Daniel está ali na terra da Babilônia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a Bíblia nos diz que Daniel, junto com o seu povo, foi levado cativo, porque assim Deus ele permitiu para um tratamento, louvado seja Deus, da nação israelita. E nos diz a palavra que Jeremias, na época que o povo foi levado, Jeremias profetiza que aquele cativeiro iria durar cerca de 70 anos.
E quando passam-se ali os anos, Daniel ele começa a orar para ter uma resposta do Senhor a respeito de que se era chegado o tempo do povo retornar para a sua cidade de origem, que era, louvado seja Deus, Jerusalém. E nos diz a palavra Judá, Jerusalém, Judá. E nos diz a palavra que Daniel, então, ele começa a orar para saber a respeito dessa situação. Quando Daniel começa a orar, nos diz a palavra que, aleluia, Gabriel, o anjo que fica diante de Deus, que leva as boas novas, o mesmo anjo que levou ali, louvado seja o nome do Senhor Jesus, as boas novas para Maria, foi o anjo que o Senhor ordenou para que trouxesse também a resposta para Daniel. Nos diz a palavra que Daniel, ele tem uma causa. E ele coloca aquela causa diante do altar do Senhor. E ele pergunta para o Senhor. Daniel, louvado seja Deus, ele está querendo saber a respeito de que se o cativeiro estava próximo realmente de terminar. Se iria se cumprir a profecia, como Jeremias tinha dito. Se estava no tempo dos 70 anos. Daniel, ele é despertado pelo Espírito Santo a orar. E muitas das vezes, eu e você, somos despertados por Deus a orar por causas que o próprio Deus quer me dar e te dar uma resposta. É muito importante eu e você entendermos que Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, Ele sempre vai ter algo para falar comigo e contigo, mas para que nós venhamos a ter uma resposta clara e definitiva, é necessário nós buscarmos a presença do Senhor Jesus. Nos diz a palavra que Daniel, ele começa a perceber que está no tempo da profecia se cumprir, que foi a profecia relatada ali por intermédio do profeta Jeremias, e ele vê que está chegando próximo dos 70 anos e ele vai orar. Ele vai orar para saber do Senhor como se daria, como aconteceria, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e a respeito também de algumas visões que ele está tendo. E nos diz a palavra que quando Daniel ele começa a orar, a Bíblia diz que Deus, versículo de número 12, onde nós começamos a ler, diz assim: e ele prosseguiu: não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas. Eu vim em resposta a elas. Nos diz a palavra que Deus, ele libera Gabriel. Gabriel é um anjo que ele fica diante de Deus e ele vê ali o que está sendo programado, ele vê ali o que está sendo decidido no trono. E ele é aquele que vem com boas novas. Todas as vezes, glória a Deus, que você recebe uma boa nova. No mundo espiritual, Gabriel, louvado seja Deus, ele já foi direcionado para trazer uma boa nova, aleluia, para você. Talvez, pelos olhos humanos, físicos, você não esteja enxergando. Mas Deus vem dizer para você que é necessário você contemplar o mundo espiritual, porque ele é muito mais real do que esse que nós vivemos. Sim, o mundo espiritual, ele verdadeiramente é real. Nós não temos a possibilidade de ver algumas coisas porque nós somos humanos, nós estamos em carne. Por isso nós precisamos nos santificar e buscar a presença do Senhor Jesus para entender aquilo que Deus ele quer falar e revelar. Mas vamos voltar para o contexto da palavra ao qual o Espírito Santo quer falar ao meu e ao seu coração. Nos diz a palavra que Gabriel ele é liberado. Gabriel ele é liberado porque Deus ele vê a intenção de Daniel em buscar uma resposta. Deus ele vê a intenção de Daniel em querer saber aquilo que irá acontecer, aquilo que irá suceder. E nos diz a palavra que Deus então envia Gabriel. Mas no momento em que Gabriel ele sai, louvado seja Deus, ali do trono, para vir até Daniel trazer as boas novas, nos diz a palavra que ele é impedido pelo príncipe da Pérsia. Quem é esse príncipe da Pérsia? O adversário da minha e da sua alma. Aquele que queria, louvado seja Deus, colocar um trono do lado do Senhor. E nos diz a palavra que ele caiu, louvado seja Deus. O anjo que era de luz caiu e agora virou trevas. Nos diz a palavra então que esse príncipe da Pérsia tenta impedir, louvado seja Deus, de que a resposta chegue até Daniel. E quantas das vezes, quem sabe você tem orado, quem sabe você tem buscado, você tem pedido uma resposta do Senhor e essa resposta não tem vindo de imediato.
E você tem até pensado que Deus, ele não respondeu. Você tem até pensado que Deus não ouviu. Você tem até pensado, talvez, que Deus não se importou com a pergunta que você fez, com o questionamento, com aquilo que você queria saber. Mas Deus vem dizer para você que existe uma batalha espiritual. Deus vem falar ao meu e ao seu coração que existe uma batalha nos ares para que aquilo que você pergunta, para que aquilo que você pede, aleluia, não chegue até você. Nos diz a palavra que desde o primeiro dia que Daniel orou, a oração de Daniel foi ouvida. E diz assim a palavra, vamos repetir? Não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas. Deus vem dizer que desde o primeiro dia que você colocou aquela causa diante do Senhor, Ele ouviu. Desde o primeiro dia que você colocou a situação, que você detalhou, que você disse, Senhor, aqui está diante do teu altar. Senhor, eu preciso de uma resposta em relação a essa situação. Deus vem dizer para mim e para você. Deus vem falar ao meu e ao teu coração que Ele ouviu. Muitas das vezes é necessário nós não desistirmos. Nos diz a palavra que durante 21 dias a resposta ficou retida no mundo espiritual. E o que Deus está querendo falar comigo e contigo é: não desista de orar, porque talvez a resposta não chegou, porque talvez ainda as boas novas não veio. Nos diz a palavra que o príncipe da Pérsia tentou impedir, mas eu quero declarar na minha e na sua vida que vai ficar apenas na tentativa, porque o adversário tem dois trabalhos, um é tentar se levantar e o outro é cair. Nos diz a palavra que o adversário até tentou impedir. O quê? A resposta. Eu não sei qual é a resposta que você precisa. Eu não sei o que você tem colocado diante do Senhor. Eu não sei o que talvez tenha um tempo já que você ora e talvez a resposta não chegou. Mas eu sei de uma coisa, que o mesmo Deus que estava com Daniel, Ele está comigo e está contigo. O mesmo Deus que envia a resposta, que enviou a resposta para Daniel, no tempo em que Daniel clamou, Ele também é o Deus que envia a resposta para mim e para você. E ainda que o adversário tente trabalhar para que essa resposta fique retida, eu declaro pelo poder do nome do Senhor Jesus, que está quebrado toda artimanha, toda a preparação do adversário, todo impedimento, todo empecilho, todo espírito tranca-rua, tudo aquilo que vem para tentar trancar caminhos, impedir eu e você de acessar, de passar, de vencer, de receber a resposta tão esperada, tão desejada. Eu declaro, pelo poder do nome do Senhor Jesus, que está quebrado, que está desfeito, cancelado, aniquilado, caído por terra e derrotado. Nos diz a palavra do Senhor Jesus que Daniel, ele orou e a resposta veio. E enquanto a resposta estava vindo ali nos ares, para você entender que a batalha é totalmente espiritual, é por isso que a Bíblia vem falar lá no livro de Efésios que a nossa luta não é contra a carne. Louvado seja Deus, não é contra o sangue, ou seja, não é contra pessoas, não é contra, louvado seja Deus, as coisas deste patamar, não é contra as coisas da terra, é contra as coisas espirituais. Que eu e você muitas das vezes não temos a visão, que eu e você muitas das vezes não estamos vendo a olho nu, mas nós estamos sentindo que há uma batalha. E Deus que conhece aquilo, aleluia, que se passa no seu coração, seu dia a dia, o seu cotidiano, a sua vida. Ele me trouxe aqui com essa palavra para dizer para você que Ele é o Deus, que quando Ele manda a resposta de uma forma e a resposta não chega porque o adversário tentou impedir, Ele envia reforço. Eu acho interessante que Deus, ele poderia mandar até um outro anjo, como o Gabriel, porque a palavra vem dizer que Gabriel, ele é anjo mensageiro que ouve diante do trono. Mas aí Deus, ele manda um anjo, aleluia, com a categoria diferenciada por nome de Miguel. Versículo de número 12 está escrito na sua Bíblia, assim como está na minha. Diz assim a palavra do Senhor Jesus: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Imagine só,
que 21 dias Gabriel ficou nas regiões celestiais tentando passar com a resposta para entregar a Daniel. 21 dias de peleja. Quem sabe você tem passado uma peleja, uma opressão, uma batalha emocional, psicológica. E quem sabe você tem se perguntado, mas Deus, tem X dias, tem X meses. Mas não ache que o céu não está trabalhando. Não ache que o céu não está se importando. Não ache que o céu não está liberando o quê? Algo para a sua vida. A palavra diz que o céu já tinha liberado a resposta para Daniel. Mas havia uma batalha. Você acha mesmo que quando Deus tem algo para entregar para você, o adversário vai ficar contente, vai ficar feliz? Você acha mesmo que quando Deus ele tem algo para entregar para você, o adversário não vai querer atrapalhar? Mas Deus vem dizer para mim e para você que aquilo que ele descreve é prego batido e ponta virada. Porque não há quem possa impedir o trabalhar de Deus. Está escrito lá no livro de Isaías 43:13. Operando Deus, quem impedirá? Ainda antes que houvesse dia, ele é, e não há o que possa fazer escapar das suas mãos. Operando ele, quem impedirá? Ninguém pode impedir. Nos diz a palavra que o adversário tentou impedir Gabriel de passar. Aí Deus de lá de cima permitiu aqueles dias, sim. Deus permitiu. E eu entendo que Deus permitiu por um motivo, sabe para quê? Para Daniel orar mais, porque a palavra do Senhor vem dizer que a bênção já tinha sido liberada. E Deus vem dizer para você, continue orando, não desista de orar não. Porque muitas das vezes talvez você esteja olhando e você esteja pensando que a causa está perdida, que a causa não tem mais jeito, que não tem mais solução, que não teve resposta. E talvez até Deus já respondeu. E Deus só está permitindo um tempozinho para que você ore mais, para que você desça mais, para que você se consagre mais, para que você busque mais a presença do Senhor. Diz a palavra do Senhor assim, versículo 13, parte B do versículo diz assim: Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. Nos diz a palavra que Gabriel ele foi impedido de continuar ali. Por quê? Porque aquela batalha já tinha saído de um nível para outro nível. Nos diz a palavra que Deus ele viu, louvado seja Deus, que Gabriel precisava de um reforço, porque Gabriel não é um anjo de peleja. Gabriel é um anjo de anunciar, Gabriel é um anjo de falar, Gabriel é um anjo de vir trazer boas novas. Gabriel é o anjo que fica diante da presença do Senhor Jesus. E Deus então ele manda o arcanjo Miguel, um dos príncipes supremos, onde a palavra vem dizer que Miguel foi aquele que lutou com o adversário. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Para você ter ideia do quão, aleluia, estava o nível da batalha, que foi necessário mandar o próprio Miguel, o arcanjo que de fato lutou ali, um dos príncipes supremos. Miguel é uma espécie de comandante do exército dos guerreiros que lutam nas maiores batalhas. Deus, a Bíblia diz que Deus é o Senhor dos exércitos. Glória a Jesus. Jeová Sabaoth. Nos diz a palavra que Deus, ele tem o seu exército e ele é o Senhor dos exércitos. Então isso, aleluia, vem me fazer e te fazer entender que Deus ele tem um comando organizado. É como lá no tempo de Davi, se você voltar no tempo dos reinos, existia ali batalhão de 1000, batalhão de 100, batalhão de 30, batalhão de 50. E existem os tipos de soldados, louvado seja Deus, de acordo a batalha, de acordo a potestade, de acordo o principado que vai ter que enfrentar. Isso aqui é espiritual. Deus ele envia a ajuda de acordo à tua e à minha necessidade. Nos diz a palavra, louvado seja Deus, que certa vez um rei por nome de Senaqueribe decide enfrentar e afrontar o nome do Senhor. Nos diz a palavra que Deus mandou um anjo. E um anjo lutou e derrotou 180 mil homens. Está escrito na palavra do Senhor. E aqui vai uma palavra para mim e para você. Se você orou, se você esperou, se você colocou diante de Deus e talvez a resposta não chegou,
ore. Daniel continuou orando e eu creio que a oração de Daniel reforçou o envio de Miguel. A palavra diz que Daniel orou. Cerca de 21 dias a batalha estava ali, nos ares. E Gabriel não podia vir com a resposta. Porque ali existia, louvado seja Deus, um príncipe da Pérsia tentando atuar para que a resposta não chegasse. O que Deus vem dizer para mim e para você é que muitas das vezes tem bênçãos, situações, coisas que não chegam porque existe uma batalha espiritual e você precisa saber disso. Por quê? Para que você ore, para que você interceda, para que você clame ajuda, para que Deus ele possa enviar reforço assim como enviou para responder ali a Daniel. Daniel, ele continuou orando. E diz a palavra assim, então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. Agora vim explicar-lhe o que acontecerá ao seu povo no futuro, pois a visão se refere a uma época futura. Nos diz a palavra que Deus, quando Daniel ele começa a buscar para saber a respeito do cativeiro, Deus ele dá uma visão para Daniel, mas uma visão de algo que aconteceria nesse tempo agora em que nós estamos vivendo e vindouro futuro. E nos diz a palavra que era algo tão minucioso, era algo tão detalhado, era algo que iria ficar nas escrituras que o adversário queria impedir. Deus vem dizer para mim e para você que muitas das vezes tem sido assim na minha e na sua vida. O adversário da minha e da sua alma, muitas das vezes, na maioria das vezes, ele tem tentado impedir aquilo que Deus ele tem para entregar a mim e a você. Ele tem tentado impedir aquilo que você tem colocado diante do altar do Senhor como pergunta. Quem sabe com uma consulta. Quem sabe para um conselho. Nos diz a palavra que Daniel, ele orou. E desde o primeiro dia que ele inclinou o coração a orar, se humilhar, a oração dele foi ouvida. Deus vem dizer que a sua oração tem sido ouvida. Mas existe também uma batalha espiritual, existe também ali um trabalhar do adversário para que a resposta não chegue. Mas nós vamos ver que Deus envia reforço. E a palavra de Deus para mim e para a sua vida é que Ele também envia reforço para mim e para você. Para quebrar as fortalezas do adversário, porque está escrito que foi para isso que Jesus veio. Foi para quebrar as fortalezas do adversário. E eu declaro fortaleza de impedimento sendo quebrados. Eu declaro, louvado seja Deus, príncipes supremos da parte do Senhor Jesus, vindo ao nosso encontro, para que assim guerreie, louvado seja Deus, nas regiões celestiais ao nosso favor, para que a nossa vitória possa chegar até nós. Entenda que existe uma batalha espiritual. E quando a batalha espiritual está acontecendo, você e eu precisamos nos posicionar como Daniel se posicionou. Nos diz a palavra que cerca daqueles 21 dias Daniel não deixou de orar. Não deixe de orar, não deixe de clamar. Enquanto você está orando, Deus ele está quebrando o laço, Deus ele está desfazendo, Deus ele está te dando vitória. Nos diz a palavra que embora houvesse ali uma tentativa de impedimento, não houve. Louvado seja Deus, a concretização do impedimento. O que Deus está querendo dizer para mim e para você é que pode até por um dado momento, é que pode até por um tempo ter ficado sem a resposta que você precisava, ou o milagre não ter chegado no tempo que você achou que iria chegar. Mas Deus vem dizer que Ele responde sim, que Ele é Deus sim, assim como Ele foi. Louvado seja Deus com Daniel, Ele também vai responder a sua causa. Ele não vai te deixar nessa peleja sozinho. Nos diz a palavra que Deus não deixou Gabriel lá sozinho, não. Eu acho interessante que Deus ele é tão responsável por aquilo que Ele faz, por aquilo que Ele tem para mim e para você, que Deus envia Gabriel, e no momento que Gabriel está ali, louvado seja Deus, em uma situação um pouco difícil, porque ele é anjo de boas novas, e ele está ali no meio de uma guerra, de um fogo cruzado, louvado seja Deus, numa batalha espiritual, a qual o adversário não quer deixar Gabriel passar. Muitas das vezes, louvado seja Deus, nos diz a palavra que o reino de Deus é tomado à força. Ore, repreenda, interceda, declare e profetize.
Não aceite a derrota, não aceite a perca. Declare que no nome do Senhor Jesus as cadeias vão ser quebradas, os grilhões vão ser quebrados, que você vai avançar, que você vai crescer. Repreenda a enfermidade, repreenda a doença. Louvado seja Deus e declare no nome do Senhor Jesus que a vitória é sua. Enquanto, louvado seja Deus, o príncipe da Pérsia estava lá tentando impedir, louvado seja o nome do Senhor Jesus, Gabriel de passar, Daniel estava orando e Deus estava olhando, estava dizendo: vou enviar reforço. E Deus vem dizer para mim e para você que Ele envia reforço sim. Eu quero clamar, Deus, nesta hora o teu reforço, meu Deus, a tua ajuda. Ó Espírito Santo, nós não sabemos, meu Pai, nas regiões celestiais, aquilo que o adversário tem tentado levantar para nos impedir de alcançar, meu Deus, aquilo que nós temos colocado diante do teu altar. Mas nós cremos que assim como o Senhor ajudou, meu Deus, aleluia, Daniel, assim como o Senhor, meu Deus, enviou, meu Pai, novos anjos, meu Deus, nós cremos que assim também o Senhor, meu Deus, envia. Não nos deixe, meu Pai, aleluia, em nome do Senhor Jesus, sem resposta. Não nos deixe, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, perder, Senhor. Ó Deus, mas tenha misericórdia, meu Deus, envie, meu Deus, aleluia, da tua comitiva celestial de miríades de anjos. Anjos, meu Deus, guerreiros e valentes, meu Pai, aleluia, que possam guerrear, quebrar o arco, despedaçar a lança, queimar os carros e os cavaleiros no fogo. Ó Deus amado, Deus querido, nós te agradecemos porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Fique com esta palavra em nome do Senhor Jesus e creia que assim como Deus, está escrito, Deus enviou reforço, porque a resposta Deus já tinha liberado, mas o adversário estava trabalhando contra. E Deus vem dizer, e eu quero selar aqui com você em nome do Senhor Jesus, que a resposta que Deus enviou está selada e decretada pelo céu. E aquilo que é assinado pelo céu não pode ser revogado pelo homem nem pelo inferno. Nos diz a palavra que Deus tinha liberado a resposta para Daniel. E todo impedimento teve que cair por terra. E é no nome de Jesus que eu declaro que todo impedimento da resposta chegar na minha vida e na sua, cai por terra aqui nesta hora em nome do Senhor Jesus. Eu invoco em nome do Senhor Jesus a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, clamando uma resposta divina sobre a sua causa. Eu uno a minha fé com a sua e eu declaro que há poder no sangue de Cristo para quebrar todo impedimento. Nos diz a palavra que Deus envia Miguel, o anjo que guerreou, lutou e venceu o adversário, no nome de Jesus. Foi no nome de Jesus que Miguel venceu. E foi Miguel que Deus enviou para ajudar Daniel. Eu acho interessante, louvado seja Deus, que Deus ele é tão detalhista, que ele diz assim: eu vou enviar aqui comandante, eu não vou enviar nem, louvado seja Deus, o subordinado do comandante, porque Deus ele viu a batalha. Sabe o que Deus está querendo dizer? Que Ele está vendo a sua luta. Ele está vendo a batalha que você está passando e de acordo com aquilo que Ele está passando, Ele envia renovo, Ele envia reforço, Ele envia ajuda, Ele envia socorro. Ele envia. Creia. Continue crendo, continue orando, não desista. Ore e espere no Senhor, porque está escrito que aqueles que esperam no Senhor subirão como águias e não se cansarão, não se fadigarão. Louvado seja Deus, palavra que o Senhor trouxe hoje para a nossa meditação. Está lá no livro de Daniel, capítulo de número 10. Nós lemos o versículo de número 12. E os céus, glória a Jesus, Ele falou poderosamente, assim eu creio ao meu e ao seu coração. Eu quero deixar para você um salmo. Louvado seja Deus. Um versículo de um salmo, a qual o Senhor também trouxe a minha lembrança aqui neste exato momento. E eu abri, está lá no livro de Salmos, capítulo 18, verso de número 30, que diz assim: este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é a rocha senão nosso Deus? Ele é o Deus que reveste de força e torna perfeito o meu caminho. Deus, aleluia, aleluia, Jesus.
É esse Deus, o Deus cujo caminho é perfeito e a palavra dele é genuína. Está escrito que ele reveste de força e torna perfeito o meu e o seu caminho. Verso de número 33 diz assim: torna os meus pés ágeis como as da corça, sustém-me firme nas alturas. Ele treina as minhas mãos para a batalha e os meus braços para vergar um arco de bronze. Glória a Jesus. Ele é o escudo para todos os que nele se refugiam. Tome posse dessa palavra. A paz do Senhor Jesus é motivo de alegria compartilhar com você uma palavra que Deus ele coloca no meu coração. Você que é novo por aqui, você que é nova por aqui, seja muito bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Esse é um local que o Espírito Santo separou para deixar uma palavra para o nosso coração, para o nosso crescimento. Louvado seja Deus espiritual. E eu sempre declaro, em nome do Senhor Jesus, que Ele vive, Ele reina e Ele vive. E essa tem sido, louvado seja Deus, a nossa declaração de fé. Por isso, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Você que já faz parte aí da nossa família, Deus te abençoe poderosamente, te dê um fim de semana guardado, coberto pela presença do Senhor Jesus. Espere, pois, no Senhor, assim como Daniel esperou, e a resposta chegou. Ainda que o adversário tente impedir, ele não vai poder, porque maior do que todas as coisas é o Senhor Jesus. Ele é maior do que tudo, do que qualquer impedimento, do que qualquer barreira, do que qualquer empecilho, do que qualquer tentativa do adversário. Ele é maior. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.